Pra acabar com o mal, tenho que ser invencível. Pra derrotar vilões, tenho que ser invencível. Para salvar alguém, tenho que ser invencível. Para ser um herói, tenho que ser invencível. Aí galera, o meu nome é Invencível Teorias Insanas, e hoje trago para vocês a terceira parte de Se Deku Tivesse o Braço de Deus. Continuando de onde parou, no dia seguinte o Deku iria para a rua, muito animado, até que ele vê um cara com um manto longo e uma braçadeira no seu braço sendo cercado por 3 outros caras. O Deku iria fazer algo, mas o homem com a braçadeira dá um soco na cara de um dos homens, o mandando para longe, e logo em seguida ele dá uma surra nos 2 últimos. Deku: mas quem é esse cara? Ele derrotou aqueles 3 como se fosse nada. Então o braço do Deku começa a doer, fazendo ele gritar de dor. Assim o homem rapidamente olha para o Deku e vai na direção do que estava ajoelhado por conta da dor que estava sentindo no seu braço. Homem: então você tem outro? Bom, parece que você tem usado muito esse braço. Deku: mas quem é você, e como você sabe sobre o meu braço? O homem não fala nada e apenas dá um sorriso enquanto ia embora, quanto acenando para 3. Então o Deku fica em pé e perguntaria de novo quem era ele. Homem: garoto chato, muito bem. Lembre-se do meu nome, garoto. Do outro braço, higiene agora, adeus. Após ele ir embora, o Deku fala que gostaria de encontrar com ele de novo. Então já na rua eles teriam um teste de combate com o All Might, onde ele explicaria tudo como original. Então todos vão pegar seus trajes de heróis. Chegando no vestuário, o Deku veria Mineta espiando as garotas por aquele buraco. Então o Deku se aproxima do Mineta e dá um chute no mesmo, jogando para longe, e logo em seguida ele pega o Mineta pela gola da roupa e fala com uma cara séria que se ele fizer isso de novo ele ia se arrepender. Então o Mineta, com muito medo, pede desculpas. Então o Deku logo solta, e do outro lado as garotas falam que o Deku era muito legal. Então a Momo fala que o Deku era o namorado, assim deixando as outras garotas com ciúmes, inclusive a Uraraka. E então no teste do All Might todos se perguntavam onde estava o Deku, até que Ida fala que o traje dele tinha demorado para ficar pronto, mas seu traje que seria o mesmo da terceira temporada, só que sem o capuz e com o lado do seu braço à mostra com uma braçadeira. Então o teste começa, que seria como no original, com Deku e Uraraka como heróis, e Ida e Bakugou como vilões. O Deku dá um pequeno sorriso, fala que tava na hora dele mostrar para o Bakugou quem era o melhor. Então todos ficam em suas posições. Então por aqui seria como no original, até a parte do Deku ficar de frente para o Bakugou, que tava muito pistola. Deku: hora de eu te quebrar na porrada. Bakugou: não fique se achando, hoje eu vou a mostrar de uma vez por todas quem é o melhor. Então o Bakugou, ainda irritado, parte para cima do Deku. Ele tenta acertar uma explosão no Deku, que se esquiva, e o mesmo pega no braço do Bakugou, jogando contra o chão, e logo o Deku se afasta. Nos pensamentos do Deku: droga, se eu usar o meu braço agora pode ser perigoso por conta do que aquele cara disse. Espera, o Oni Force, quando eu uso ele em apenas uma parte do meu corpo, e essa parte se quebra por conta do imenso poder. Se eu espalhar por todo o meu corpo eu posso evitar isso. Então Midoriya se concentraria, assim fazendo com que Oni Force se espalhasse por todo o seu corpo, assim fazendo alguns raios, e logo o Bakugou
Bakugou se levanta e vendo que o Deku estava com um novo poder, ele já fica ainda mais irritado, assim partindo com tudo contra o Midoriya. Então o Bakugou laça várias explosões no Midoriya, que se esquivava graças ao Oniforal. Logo o Bakugou manda ele para de fugir, mas por causa de um descuido do Bakugou, o Midoriya dá um soco na cara do Bakugou, fazendo ele cuspir um pouco de sangue. Então o Midoriya dá várias sequências de golpes no Bakugou até ele ficar de joelhos na frente do Midoriya. Então o mesmo pega no pescoço do Bakugou e coloca ele contra uma parede. Enquanto falava que tava na hora dele, então o Midoriya ativa o seu braço de Deus e logo ele joga o Bakugou no chão. Midoriya, agora toma essa, estrondo de Deus. Após falar isso, ele dá um poderoso chute nas costas do Bakugou, fazendo o mesmo atravessar todos os andares do prédio. Midoriya, acho que isso deve esfriar um pouco a cabeça dele, mas eu só espero que ele não tenha morrido. Então o Midoriya vai para onde a Uraraka estava. Chegando lá, ele fica escondido com a Uraraka. Uraraka, Deku, mas que tremor foi aquele? Midoriya, bem, digamos que eu dei um jeito no irritadinho. Uraraka, o que nós vamos fazer para pegar uma bomba? Midoriya, eu tenho uma ideia. Eu vou distrair o Ida, você vai pegar a bomba. Uraraka, ok. Então os dois saem do esconderijo. Então o Ida já fica em pose de luta. O Midoriya avançar para cima do Ida. Então o mesmo usa seus motores para tentar acertar um chute no Midoriya. Então mesmo usa 10% do Oniforal, se esquiva do chute e dá um soco por instinto nas bolas do Ida, fazendo o mesmo gritar de dor. Galera, falem aí se pegaram a referência. Kkkkkkkk. Bem, voltando, o Ida cai no chão. Então a Uraraka aproveita e pega a bomba, assim sendo vitória dos heróis. O único que seria levada para a enfermaria seria o Bakugou, que estava todo quebrado e sangrando muito. Então todas as outras lutas sérias, como no original, no final do dia o Midoriya estaria conversando com todos, onde os mesmos ficariam falando que quando ele ativava o seu braço era muito maneiro, ainda mais com aquela tatuagem de luz. Então o Midoriya fica um pouco sem jeito. Algumas garotas tentam abraçar o Midoriya, mas a Momo fica agarrada com seus balões no braço do Midoriya e fala que ele era dela. Então as garotas ficam: Uraraka, eu vou ter ele para mim. Alguma hora vou conquistar ele. Então antes do Midoriya sair junto da Momo, o Almighty chama ele para conversar. Almighty, você foi muito bem, jovem Midoriya, mas você quase matou o seu colega. Ele ficou com vários ossos quebrados e além disso ele perdeu muito sangue. Você precisa ter mais autocontrole e usar o Oniforal para proteger e não para ferir os seus amigos. Então o Midoriya abaixa a sua cabeça um pouco triste, mas o Almighty coloca sua mão na cabeça do Midoriya, dizendo para ir logo porque a sua namorada estava o esperando. Então o Midoriya assente com a cabeça e vai na direção da Momo. Então os dois vão embora. Então o Midoriya deixa a Momo na frente de sua casa. Então os dois se beijam. Eles ficam assim por um tempo até que se separam, assim fazendo uma fina linha de babá que a Momo corta com seu dedo. Midoriya, te vejo amanhã, meu amor. Momo, até amanhã, meu Deku. Então o Midoriya vai embora feliz da vida. No meio do caminho ele vê o Gene andando. Então o Midoriya resolve segui-lo. Nos pensamentos do Midoriya, para onde ele vai? Eu preciso de respostas, principalmente sobre o meu braço. O que vai acontecer? Bem, vocês verão tudo isso na próxima parte. Deixem aquele gostei maroto e compartilhem o vídeo. E se inscrevam no canal, beleza? E fui!